Que a paz que excede todo o entendimento se faça presente, notória sobre a sua vida. Amém, minhas bênçãos do céu? Como é que vocês estão hoje na santa e gloriosa paz do Senhor, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Terminei aí esse jejum, tá? De 6 dias, aí foi meio que forçado esse, viu? Os outros foi de livre e espontânea vontade. Esse jejum aí de 6 dias foi meio que forçado, vamos dizer assim. Mas foi bom, foi importante e também serve para a obra de Deus, para algo dessa semana aqui, amém? O Senhor já me mostrou e falou para o que serve. Então é por isso que eu digo a paz que excede todo o entendimento possa estar sobre a sua vida. Por quê? Porque ela vai te trazer a paz. Já começa pelo nome, né? A paz que excede o entendimento. Além de você ter a paz, você tem o entendimento pelas circunstâncias, pelas coisas, pelo aquilo que Deus está trabalhando. Então somos guiados pelo Espírito. Então aquele que anda no Espírito, está orando, está jejuando, santificando, se consagrando ao Senhor, buscando a palavra de Deus todos os dias, né? Então você está andando em Espírito. Você está buscando as coisas espirituais, então você está se enchendo das coisas espirituais, então você anda no Espírito. Então o Espírito de Deus vai te levar para vários caminhos, por situações, por coisas, que é a obra de Deus para concluir o trabalho, é a obra de Deus que tem, é como está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Então é isso que eu vivo. E essa é a realidade, eu não tenho só essa experiência, milhares de experiências como essa, que me trouxe muito crescimento espiritual, conhecimento da palavra, dons e por aí em diante, bênçãos, vitórias, as coisas que eu queria, conquistas, tudo tem um preço e tudo tem um porquê. Às vezes você não precisa nem pagar um preço, Deus já vem e nos abençoa. Às vezes você paga um preço caríssimo para receber algo grandioso, principalmente os dons. Entende? Então, por favor, jejum e oração para que você consiga receber esse poder espiritual, amém? Que aí jejuando e orando você vai conseguir agora se santificar, andar em santidade, em santificação, porque sem jejum e sem oração não tem como ficar em santificação. É a oração e o jejum que leva à santificação. E claro, comer Bíblia e ler a palavra de Deus, louvar a Deus, isso é importantíssimo. Que é a palavra que liberta o homem. Mas para você estar firme e forte contra as astutas ciladas do diabo é jejum e oração. Amém, amados irmãos? Mas não vai fazer só isso e deixar de fazer o resto, né? Quer louvar a Deus, quer orar, quer exaltar o Senhor, quer também comer do rolo, que é a palavra de Deus. Amém? Só que eu não quero falar sobre isso, não é isso que a gente vai falar sobre. Não é sobre isso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar só um pouco sobre idolatria. Sabe? Eu separei alguns textos aqui, acho que tem mais de 10 textos, tá? Que fala sobre a idolatria, que fala para não adorar imagem de esculturas. Eu não tô aqui atacando religião de ninguém, amém, irmãos? Se tiver alguém de outra religião aqui, espírita, kardecista, umbandista, do candomblé, da quimbanda, né, da Umbanda, se foi da igreja católica, irmão católico, eu não estou aqui acusando nem atacando ninguém, eu estou dizendo o que diz a palavra de Deus. Só que só para não ficar só nas minhas palavras, eu vou te deixar 2 vídeos aqui, que você vai ver o próprio, o pessoal louvando supostamente a Deus no Vaticano, e um outro vídeo do próprio Papa aqui, tá? O próprio Papa falando que Deus fracassou. Então não é eu que estou falando, você vai ver o vídeo e você vai tirar suas conclusões. Porque eles estão louvando em latim e o povo não sabe latim. Entende? E aí o povo está falando amém. Amém quer dizer que assim seja. Então você vai ver a tradução, porque aqui tem uma pessoa traduzindo, né? Esse suposto louvor, essa suposta adoração em latim, que o povo lá não estava sabendo nada, por isso que antigamente eles ficaram loucos e matou muitos cristãos foram mortos, inclusive tem igrejas feitas de ossos desses irmãos que morreram lá, que a igreja católica matou os irmãos. Por quê? Porque eles não queriam que a Bíblia fosse traduzida, eles não queriam que as pessoas conhecessem a palavra de Deus, eles queriam que a palavra de Deus fosse pregada em latim, desse jeito aí para ninguém entender nada. Então que adianta você estar ali no lugar e as pessoas estão falando e você não está entendendo nada? Que adianta?
Paulo mesmo diz que é melhor você buscar então o dom de profecia, que é melhor do que o dom de línguas. Porque o dom de línguas, a pessoa quando ora para si mesmo. Agora o dom de profecia, quando ele profetiza, a igreja toda entende, compreende e todo mundo se edifica para a glória de Deus. Então isso ele estava escondendo todas essas coisas. Então várias doutrinas, várias coisas importantíssimas da nossa vida, a igreja católica estava escondendo e queria esconder. Não, e até hoje eles louvam lá em latim, lá fica louvando em latim. Se você está na igreja e o pessoal está louvando em latim, o que adianta? Por exemplo, você está no Brasil, se os irmãos começarem a louvar em inglês lá, eu não sei falar inglês. Eu vou ficar boiando, né? Falar, ué, o que está acontecendo na adoração? O que está ouvindo? Deus está falando o quê? Eu não sei, que a Bíblia diz que Deus habita no louvor. Então, qual é a lógica disso? Nenhuma. Não faz sentido. Não foi nem o que a igreja primitiva fez, isso aí não existiu. E nem existe. Mas aí você vai ver que o problema não é isso, só o louvor em latim. Se for só isso, estava bom. O louvor está exaltando a Lúcifer. Lúcifer quer dizer o portador da luz, a estrela da manhã. Jesus é chamado da estrela da manhã, ele vai ser o sol que brilha. Só que nessa mesma louvor está dizendo que Jesus é o filho de Lúcifer. Então, ou seja, o louvor não é para Jesus. Porque se o louvor fosse para Jesus, não estava falando que nessa mesma música que você vai ver aí, o louvor está dizendo: Jesus é o filho de Lúcifer, que veio do inferno e vive, brilha e reina para sempre. Como assim? Só que não fala que Jesus vive e reina para sempre. Está falando que Lúcifer vive e reina para sempre. Que luz é Lúcifer. O louvor está sendo bem claro, louvando a Lúcifer. E o povo está lá dizendo amém e não sabe o que está, por quê? Porque está em latim. Aí depois você vê o Papa falando que Deus fracassou. É a história do fracasso de Deus. Onde você viu Deus fracassar? O ser humano que fracassa. O ser humano erra, falha, peca, ele fala besteira, ele escorrega, ele peca. Agora essa blasfêmia grave que o Papa falou aí, nossa, é até absurdo, né? O cara que se diz o portador daquele que leva a palavra de Deus, falar que Deus fracassou. Como Deus poderia fracassar? Só vou estudar um pouco, você vê ele criando as galáxias, as constelações, os planetas, você vê? Procura saber isso daí. Aí você vai ver se uma pessoa desse gabarito tem capacidade de fracassar. Não, esse Papa que é um fracassado. Como é que ele vai falar isso do nosso Senhor, do nosso Deus glorioso? Ele não tem nem reverência. Então peraí, dá uma olhadinha aí pro pessoal que você anda seguindo, para ver se realmente essa pessoa merece essa atenção devida. Então é por isso que tem que largar Papa, largar homem, largar mulher, largar imagem de escultura, largar tudo e vir só com Jesus. Dá uma olhada nos vídeos aí agora. Aí eu vou continuar com os textos daqui a pouquinho. Dá uma olhada aí primeiro. Isso foi filmado no Vaticano e deixou o mundo todo assustado. Prestem atenção na letra desta canção. Lúcifer flamejante encontra a humanidade. Lucifer matutinus inveniat. Eu digo, ó Lúcifer que nunca será derrotado. Cristo é seu filho que voltou do inferno e derramou sua luz pacífica. Está vivo e reina no mundo sem fim. In saecula saeculorum. E o povo diz amém, ou seja, concordando com tudo o que foi dito na letra da canção. Por que eles estão louvando a Lúcifer e as claras com tudo sendo filmado e transmitido ao mundo em tempo real? Será que estamos equivocados ou de fato há uma conexão do Vaticano com as forças do mal? Muitos dizem que ele se refere a Jesus Cristo como Lucifer, já que Lucifer, palavra latim, significa estrela da manhã e de fato Cristo é a estrela da manhã. Todavia, em um trecho da música é dito que Jesus é filho de Lúcifer. Llevo siempre dos cosas. I always carry two things: Un rosario para rezar to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios.
la historia del fracaso